Então, pessoal, para onde vão os vírus, né? Depois que acontece uma pandemia, né? Então, como eu falei para vocês, eu selecionei alguns casos de vírus que eu vi, que eu tive um pouco mais de perto, né? E para a gente trocar ideias aqui, né? Então, eu selecionei o vírus H1N1 de 1918, né? Causador da pandemia de 18, também chamada de gripe espanhola, erroneamente. O vírus Rocio, o vírus Sabiá, o vírus Ebola e o Zika, né? Que já a grande parte de vocês já conviveu, né? Então, só para aqueles que não estão muito próximos desse tipo de vírus, né, o vírus influenza, como um grupo, né, é uma antropozoonose. Né, então, é uma doença que acomete principalmente aves selvagens, aves silvestres, né, onde grande parte das vezes eles causam diarreia. Né? Esse vírus tem receptor para células do trato digestivo e ou não causam doença, né, que é muito comum, ou então eles causam diarreia. Só que essas aves migram, né? E quando elas migram, muitas vezes elas passam em cima de criadouros, né? De aves de criação, portanto, patos, galinhas, marrecos e porcos, né? Então, periodicamente, assim, eu vejo registros na história desde 1500 e pouco, né? A cada 30, 40 anos, às vezes falha um pouquinho, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, surge uma nova cepa, né? Em geral, essa nova cepa é fruto de um shift, né, antigênico, né? Quer dizer, tem uma mistura de vírus, e essas têm um potencial pandêmico, né? Quando isso acontece, pode acometer então cerca de 1 bilhão de pacientes. Imagino que não é pouca coisa, né? 1 bilhão de pacientes. Nós estamos falando agora no Covid de 5 milhões, 6 milhões. O H1N1 dá 1 bilhão, sendo que acontecem 3 a 5 milhões de casos graves e 300 mil a 500 mil mortes, né? Anualmente, entretanto, acontecem variações menores, são frutos de drifts antigênicos, né, mutações, né, e que causam epidemias mais ou menos localizadas. Né? E isso, em grande parte, acontece pela configuração do vírus de influenza, né, que ele tem um vírus RNA, como vocês sabem, que tem 8 segmentos, né, e que pode se rearranjar. Então, pode mudar a sequência desses segmentos, pode ter mutação dentro de cada segmento e vai gerando, então, novos tipos virais. Né? Para complicar isso tudo, os suínos, de uma forma geral, têm receptores celulares tanto para o vírus das aves, como vírus humanos, como dos próprios suínos. Né? Então, se ocorrer uma infecção por mais de um tipo viral, eles podem funcionar então como recombinantes, né? Geradores de recombinantes, né? São verdadeiros melting pots de vírus novos. Né? Agora, o que vai determinar se uma gravidade é maior ou menor depende, entre outros fatores, de características do vírus em si. Isso, em grande parte, vai depender de enzimas que fazem a ligação do receptor viral com o receptor celular e, portanto, vai modular o tropismo desse vírus, né? E depende do estado imunitário da população em relação a esse tipo específico, né? Então você pode ter, às vezes acomete mais jovens, às vezes acomete mais pessoas mais velhas, depende do nível de vacinação, depende da gente acertar a previsão que a gente faz com relação ao vírus que vai circular na preparação da vacina. Então tudo isso vai modular a gravidade que a doença vai ter, né? Então vocês veem aqui, né, os vírus selvagens, né? Eles podem passar até para a baleia, né? Para mamíferos marinhos, de uma forma geral, pode passar para animais domésticos, pode passar para morcego e, na maior parte das vezes, passa para aves de criação, né? E aí eles podem passar para porcos. Por que grande parte dessas pandemias acontece na China? É porque lá eles têm imensos criadouros de aves junto com porcos. Né? E aí você tem essa promiscuidade de vírus passando aqui, pode passar para cavalo e pode passar para ser humano. Né? Pode passar de ave para ser humano, é menos comum, mas pode acontecer, de porcos para ser humano,
e o ser humano também pode, inclusive, passar para outros animais, né? Hoje em dia, a gente conhece, então, dentro da classificação desses vírus, a gente tem uma classificação que é baseada na hemaglutinina e na neuraminidase, né? São considerados 18 tipos de hemaglutina, se não mudou no último mês, né? E 11 tipos de neuraminidase, se a gente incluir os em morcego, né? Tem alguns que são encontrados só em morcegos, né? E agora, mais recentemente, teve um fenômeno interessante, né? Nos últimos 10 anos, um pesquisador chamado Taubenberg, ele conseguiu então que um cadáver, né, fosse desenterrado numa região de permafrost, né? Permafrost é aquela região que permanece permanentemente congelada, né? Então, talvez pelo aquecimento global, não sabemos, esse cadáver foi desenterrado, ele estava muito bem preservado por causa da temperatura, e foi feito então o sequenciamento genético do vírus causador da pandemia de 1918, que revelou ser então H1N1, né? Esse vírus, então, causou aquele estrago enorme que vocês sabem, em 1918, 1919, até 1920 ainda teve um pouquinho de caso, né? E ele circulou, então, durante esses poucos anos depois. Existem estimativas muito variadas do que ele fez, né? De entre 50 e 100 milhões de casos, né? Quer dizer, é um absurdo essa discrepância de estimativas, mas é porque a gente, naquela época, não tinha condição de ficar contando os casos, especialmente na África, né? Como é que você vai saber exatamente o que aconteceu na África? Então, por isso que tem essa disparidade de previsões de mortalidade, né? De entre 50 e 100 milhões de casos. Só que, aparentemente, pessoal, na forma mais grave humana, ele desapareceu. Né? Desapareceu, é verdade que com todas as limitações que tinha nessa época, para vocês terem uma ideia, a gente não tinha cultura de célula. A cultura de célula surgiu nos anos 30. A gente não tinha microscopia eletrônica, que surgiu nos anos 40. Né? E só que, especialmente na população de suínos, ele continuou. Né, de uma forma pouco alterada, e na população humana ele voltou a aparecer só em 1957, mas na verdade ele foi substituído pelo H2N2. Então, nessa época, teve uma mutação e um shift gênico importante, né? E esse vírus deu uma pandemia em 1957, 58, que foi causadora de 4 milhões de mortes naquela época, né? O que era bastante também, se a gente considerar que a população era muito menor naquela época. E ele prevaleceu até 1968, quando surgiu o H3N2, que provocou uma nova pandemia, né? Estima-se em mais ou menos 2 milhões de casos, mas nessa época já começaram a aparecer antibióticos em 57, começaram a aparecer as UTIs, e isso foi melhorando até 68, que contribuiu então para reduzir a letalidade, que era uma coisa que em 1918 nem se imaginava. Né? E até a gente conseguiu detectar novamente o H1N1 a partir de 1977, né? Mas a gente só vai ter uma nova pandemia, que vocês todos lembram, em 2009, com o aparecimento novamente do H1N1, que era um recombinante de 3 espécies, né? O vírus suíno aviário, vírus da influenza aviária, suína e humana, né? Que causou também uma pandemia já de proporções menores, mas aí, graças à nossa habilidade já de fazer vacinas muito mais rapidamente, em 2010 a gente já tinha vacina e acabou sendo controlado, né? Por enquanto ele não reapareceu de forma pandêmica. Né? Então, a gente não sabe exatamente, pessoal, o que regula o aparecimento disso para ter uma forma tão sistemática de aparecimento de formas, né? Já há 5 séculos, há 30, 40 anos aparece o vírus novo. Depende da imunidade da população, depende do nosso contato com essas aves originais. Né? Bom, um outro vírus interessante é o vírus Rossio. Né? O vírus Rossio
ele, embora seja conhecido há um pouco mais de tempo, ele começou a chamar nossa atenção em 1976, né? Então, ele é um flavivírus, né? Vocês lembram que os flavivírus são divididos em vários subgrupos, né? Então, ele é dentro do vírus da encefalite japonesa, né? Ele é um arbovírus, né? Um flavivírus que tem um comportamento de um arbovírus muito semelhante ao vírus Ilhéus, que a gente tem aqui no Brasil, e muito semelhante ao West Nile, que é o vírus que a gente tem muito pouco, aparentemente, ainda no Brasil, mas você sabe que a gente tem começado a ver casos de West Nile em equinos e já até um ou outro caso humano. Bom, o que foi interessante é que entre 1975 e 77 houve a descrição de uma encefalite, né, que acometeu mais de 1.000 residentes em 20 cidades da Baixada Santista e Vale do Ribeira, que são cidades do sul do estado de São Paulo, né? Essa, essa descrição mais detalhada foi feita pelo professor Araru da Cruz Tiriba, que foi professor da Clarice, e também um colega meu lá na Escola Paulista, né, um senhor que ainda está vivo, ele deve ter mais de 90 anos agora, muito lúcido, e ele publicou isso na revista da MB, né? E infelizmente eu fui procurar o original e a revista MB só passou a ser colocada sob uma forma digitalizada a partir de 1990. Então a gente não tem digitalizado esse trabalho, né? Mas ele foi inclusive tese do professor Tiriba na livre docência, né? Então ele fez uma descrição bastante detalhada. O professor Tiriba é daquela região, né? E nessa época os casos foram internados no Emílio Ribas, porque o internato da Escola Paulista na infectologia era feito no Emílio Ribas, nessa época, né? Então, é um quadro clínico bastante variado, né? Que inclui febre, cefaleia, mialgia, artralgia, prostração, dor abdominal, diarreia. E no sangue a gente vê uma leucopenia, trombocitopenia, quer dizer, um quadro bastante variado e muito parecido com outras encefalopatias, né? Encefalites virais, né? Só que ele tem uma letalidade muito grande, né? Uma letalidade de 13%, que é maior em crianças com idade inferior a 1 ano e em pessoas com mais de 60 anos. E, como encefalite, ele deixa sequelas neurológicas em mais ou menos 20% dos acometidos, né? Esse vírus acabou sendo isolado pelo pessoal do Adolfo Lutz, né? E, posteriormente, na hora que começou a poder ser feitos testes sorológicos, relatos da doença, começou-se a perceber que já um pouco antes de 76, 73, 74, já tinham casos acontecendo na população. Mas como a encefalite é um quadro sindrômico, né? Ela pode ser associada a vários vírus diferentes. Provavelmente ela estava misturada com outros casos, não chamou atenção até que deu esse surto em 76, né? Após isso, esse vírus aparentemente desapareceu, mas foram feitos isolados em pássaros, foi feita sorologia em pássaros, o tico-tico, né? Esse pássaro tão comum aqui no nosso meio, né? Ele pode ser contaminado, foi isolado de culicídios, né? É um arbovírus, né? E, curiosamente, pessoal, em 97, na Bahia, foram descritos 8 pacientes com anticorpos contra o vírus Rocio, indicando que esse vírus parece estar em circulação ainda, né? De uma forma pouco percebida. Eu coloquei essa interrogação aqui porque eu li esse trabalho e como ele é um arbovírus, semelhante a outros vírus que a gente tem aqui no nosso meio, eu fiquei pessoalmente com um pouco de dúvida com relação à especificidade desse achado, né? Porque a gente sabe que quando esses arbovírus são muito parecidos entre si, esses flavivírus, de uma forma geral, deve ter uma reatividade cruzada, inclusive nos testes de neutralização, né? Que foram usados aqui, mas eu não descartaria essa possibilidade de ser uma reação cruzada. Entretanto, um estudo feito em Goiás, mais recentemente, revelou 2 pacientes com PCR positivo para vírus Rocio, mostrando que essa circulação ainda parece estar mantida, né? E, de uma forma geral, o PCR é mais específico, né? Então,
Eu coloquei esse trabalho, ele foi publicado agora em 2020 no Emerging Infectious Diseases, né? É um grupo lá de Goiás que começou a testar pacientes que tinham um quadro clínico compatível com dengue, né? Mas que tinham sido negativos nos testes para dengue e que acabaram dando positividade para vírus Rossio, né? Então, uma coisa interessante, né? Foi feito sequenciamento do vírus, está toda a caracterização dele aqui, e aqui está a árvore filogenética que eles montaram, né? Vocês estão vendo aqui o Rocio, né? Muito próximo do vírus Ilhéus, próximo também do West Nile, do St. Louis, né? Mas já bem distante do dengue, né? Febre amarela e do Zika, né? Então, ele é muito mais parecido com esses vírus. Então, parece que é um vírus que não desapareceu completamente, né? Está circulando por aí, por lugares bem diferentes do sul do estado de São Paulo, né? E então a gente não sabe, na verdade, o que aconteceu com esse vírus, né? Será que foi algum desequilíbrio ecológico que aconteceu? Um vírus de ave que pode ter passado para macacos, para seres humanos? E por que que ele teria desaparecido? Né? Você viu que foram um número grande de casos e talvez um número até maior se a gente for considerar casos clínicos menos graves, né? Mas aparentemente desapareceu, né? Outro vírus interessante, pessoal, é o vírus sabiá, né? O vírus sabiá começou a chamar a nossa atenção em 1990, né? Ele é um arenavírus, né? Os arenavírus também são vírus RNA e eles são divididos em vários complexos, em vários subgrupos também, e ele é do subgrupo Tacaribe, que foi um vírus descrito no Caribe, né? E no clado B, porque ele é o primeiro, foi o primeiro desse grupo, né? Mas aqui na América do Sul, nós temos vários vírus muito semelhantes, né, que pertencem ao mesmo complexo, que é o guanarito, na Venezuela, o runim, na Argentina, que é tão importante que na Argentina eles têm vacina contra o vírus runim, e o machupo, na Bolívia, que foi um vírus muito interessante, porque o hospedeiro natural desses vírus costuma ser esses pequenos ratinhos aqui, não obrigatoriamente esse aqui, provavelmente é o Calomes tener, mas isso é uma coisa que ainda está sob investigação, né? Porque muitas vezes você isola esse vírus, quando você vai sequenciar, ele não é exatamente igual, então ainda tem uma certa controvérsia com relação a isso. Mas, de qualquer forma, esses roedores, eles eliminam esse vírus na urina, eles eliminam esses vírus nas fezes, então quando essas fezes, essa urina se seca, resseca, isso vira um pó, uma poeira, que pode ser inalada pelo ser humano, causando a infecção. Então, foi feita uma publicação, né, em 1990 e no Lancet, né, desculpe, em 94, né, eles relataram o caso em 1990, mas a publicação foi feita no Lancet em 94 e um dos autores é o professor Marcelo Buratini, que é colega de turma da doutora Clarice, né, e que descreveram então o caso a partir de uma engenheira agrônoma, uma moça e que adquiriu essa infecção de uma forma assim bastante grave, né? Se não me engano, eu vou olhar depois lá de cima, acho que ela faleceu, se não me engano. E embora o número de casos seja muito pequeno, né? Teve duas infecções naturais mas teve dois acidentados e dessas pessoas duas faleceram, né? E é uma síndrome hemorrágica, né? Parece então uma febre amarela, por exemplo, né? Um dengue grave, que cursa com febre, dor epigástrica, petequias, conjuntivite, tosse, diarreia, dificuldade para andar, sonolência, convulsões e tremores, quer dizer, um acometimento do sistema nervoso central. Agora, o que é interessante lendo esse trabalho é que essa moça não tinha uma história muito evidente, né? No último mês, ela não tinha saído da casa dela, onde ela mora com a família, no entanto, não apareceu mais ninguém doente. Então, a gente não sabe exatamente o que possa ter acontecido, né? O mais comum são pessoas que entram em uma casa abandonada, onde os ratos podem ter invadido, a pessoa vai varrer
o pó dessas casas, levanta aquela poeira toda, aquele aerosol, e a pessoa se contamina. Mas isso não foi claramente encontrado nessa engenheira agrônoma, né? Então, aqui está um pouco do histórico do vírus Sabiá, né, que ele foi um caso descrito, né, com uma síndrome hemorrágica, né. Depois esse material foi mandado para o Adolfo Lutz, né, onde houve uma exposição ocupacional, porque o pessoal ainda naquela época, eu diria até que talvez uma certa ingenuidade, né, e houve um acidente, né, e depois esse material então foi publicado, esse trabalho, né? E isso o pessoal do Adolfo Lutz mandou para a Yale, né? O Adolfo Lutz tem lá uma associação com o Monat, né? O professor Monat, e ele fez então um estudo mais detalhado desse vírus e ele causou novamente uma infecção, né, nessa pessoa, né? E aí foi feito vários estudos, né, de filogenia e até que aconteceu um outro caso de síndrome hemorrágica num trabalhador rural no estado de São Paulo, né? Então, não houve outros casos conhecidos, né, dessa doença e a orientação que ficou é que quem quer que vai trabalhar no Adolfo Lutz, no CDC, universidades de uma forma geral, tem que trabalhar num laboratório de biossegurança de nível 4, que ele é uma doença de transmissão aérea, então todo cuidado é pouco, né? Então estão aqui os primeiros casos, né? O primeiro, esse em 90, em São Paulo, uma infecção natural, morreu. Realmente a moça morreu. Essa moça aqui, eu acho que ela era funcionária do Adolfo Lutz na época, né? Depois teve um caso no Pará, lá no trabalhador rural, desculpe, no trabalhador laboratorial, né? Ele sobreviveu, é onde estava sendo feita a como é que se fala, a identificação do vírus. Esse material foi mandado para a Yale, também teve um caso não fatal. Normalmente, esses casos, especialmente esse aqui, a pessoa tomou ribavirina, né? Como você sabe, quando a gente tem um vírus RNA, que a gente não sabe o que fazer, dá ribavirina, né? E por isso, ou sei lá, apesar disso, o fato é que a pessoa não morreu. E depois foi descrito um outro caso de infecção natural, que também foi fatal, né? Uma descrição da mesma moça, né? Então, o que será que aconteceu? Né? Como é um quadro clínico inespecífico, né? Assim como aconteceu com o Rocio, talvez isso seja uma ele esteja misturado com outros casos. Apesar de muito grave, eventualmente a gente está vendo a ponta do iceberg só, e talvez existam outros casos menos graves, né? Agora, é possível também que esse roedor, que seria o hospedeiro definitivo, seja muito isolado, né? A gente não é todo rato que você tem cuidado, tem várias espécies, né? Então, talvez seja pouco acessível, isso limita muito a transmissão, né? Ou pode ser que o próprio vírus seja muito pouco infectante, então a gente só vai pegar casos com uma alta carga virêmica, né? Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o fato é que aparentemente esse vírus sumiu, né? Outro vírus que causa muita curiosidade na gente, científica, né, é o Ebola, né? Aqui acho que grande parte de vocês já viu isso, né? Eu descrevi aqui o surto, o último surto importante, né, que houve na África em 2014, né? Esse era um vírus que eram pouco conhecidos até 1967, quando a importação de macacos da África chegou em laboratórios na Alemanha e na ex-Iugoslávia e o pessoal começou a adoecer, o pessoal de laboratório, né? Então esse vírus pode ser então mais conhecido, né? Eles são vírus RNA de hélice simples, negativamente orientado, envelopado, e eles fazem parte da família dos filovírus, né? Aqueles vírus que parecem um fiozinho, né? E gênero Ebola vírus, né? Mas eles podem ter o que para vírus é uma certa divergência importante, né? Sendo que ele é considerado um outlier, né?
Muito provavelmente, porque já foram feitos assim dezenas de trabalhos tentando achar a origem natural desses vírus, né? E a hipótese mais provável é que ele seja originário de morcegos frugívoros, lá da África. Vocês se lembram bem de ver fotografias, o pessoal se alimenta desse vírus, né? É feito churrasquinho, né? Não é churrasquinho de gato, porque é churrasquinho de morcego, né? Mas já foram procurados vários hospedeiros selvagens, mas ele aparentemente mata esses animais. Então, normalmente, a origem do vírus, o seu hospedeiro natural, ele não mata. E esses hospedeiros selvagens, esses vários tipos de mamífero que existem ali, eles adoecem e morrem, né? Agora, são vírus altamente letais. Então, dependendo do surto, você tem uma letalidade de 79%. Quer dizer, é um dos vírus mais letais que existem, né? Esse surto de 2014 tinha uma letalidade de 60%, o que é até relativamente baixa, né, se você considerar os outros surtos, mas ainda assim é um absurdo, 60% de letalidade, né? Então, esse slide aqui do CDC mostra uma circulação entre morcegos. Vocês sabem que morcegos são mamíferos assim complicados para a gente do ponto de vista de vírus, né? Eles aparentemente não adoecem, mas eles passam para animais selvagens e eventualmente passam para o ser humano, fazendo todo esse estrago e uma transmissão intra seres humanos, porque aparentemente existe uma transmissão inclusive pós-mortem, né? Nessas regiões da África em que predomina o ebola, eles têm costume de lavar o corpo da pessoa que morreu, né? Uma tradição até da religião muçulmana, e com isso o vírus está ali, né? Ainda durante um certo tempo, tem vários casos secundários e terciários depois de pessoas que lavaram o corpo de uma pessoa que morreu de ebola. E aqui está uma descrição da Organização Mundial de Saúde, e vocês veem que depois desse surto de 76, 77, na República Democrática do Congo, teve um surto em 94, no Gabão, depois no Congo em 95, no Gabão em 96, depois de novo no Congo e no Gabão em 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008 e depois 2014 na Guiné e na Libéria, né? Eu me lembro até que o pessoal que tinha sido nosso aluno lá na Escola Paulista foi como voluntário até a Guiné, o Gessé, né, Gessé Alves Reis, foi nosso aluno da pós-graduação, ele foi lá para trabalhar na Libéria como voluntário, uma coisa de altíssimo risco, né? Felizmente ele voltou vivo de lá e continua trabalhando entre nós, né? Aqui está o morcego. Existem inúmeras espécies de morcego, mas esse aqui é considerado um dos vilões, né? É o Ipsiniatus monstruosus, né? E o pessoal come isso aqui lá com sua forma de churrasquinho. Então, muito possivelmente esse vírus deve estar na saliva, deve estar na urina, deve estar no sangue desses morcegos, e talvez isso contribua para que haja esses surtos. Agora, por que que acontece com essa periodicidade é uma coisa estranha, né? Eu até coloquei um pouquinho aqui da fisiopatogenia pela gravidade, né, que ele tem. Então, só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? A transmissão acontece então por contato direto, né? Sangue, suor, urina, né? Depende muito da região, da área considerada. Já foi descrito transmissão sexual, que complica muito a coisa, né? Até porque ele pode ter um período de incubação muito longo, né? Pode ser de 3 semanas. Então, uma pessoa que tem uma transmissão sexual na África em 3 semanas, isso é muito fácil você criar um surto, né? E é um vírus que tem alto grau de replicação viral em todos os órgãos da economia, quer dizer, é uma doença sistêmica. Gânglios, baço, fígado, sistema nervoso central, onde você procurar o vírus, ele está lá, né? E de uma forma geral, como vírus, né, ele tem antígenos que inibem a resposta imune, um mecanismo de sobrevivência, de escape do vírus, né, através da produção de interferon do tipo 1, né, e parece que isso é um fator crítico na evolução da doença, porque isso permite a continuidade da replicação viral, né? Acontece uma produção em altos níveis de citocinas pró-inflamatórias em todo o curso da doença, e na fase final há uma queda dessas proteínas anti-inflamatórias, né?
Então, ele causa, dentre outras coisas, uma hepatite focal, com corpos de inclusão citoplasmática, uma hepatite subaguda disseminada, né? E uma necrose hepatocelular extensa, o que vai, então, contribuir de forma importante para o sangramento, né? Para a síndrome hemorrágica que ele causa, tá? Bom, e vocês imaginam naquela região da África, né? Gabão, República Democrática do Congo, Libéria, lá o que não falta são doenças para a gente fazer diagnóstico diferencial, né? Lá tem muita malária, lá tem dengue há muito tempo, consequentemente muita dengue hemorrágica, tem febre amarela, tem febre tifoide, tem leptospirose, tem meningococcemia, tem rickettsiose, tem febre de Lassa, que é uma outra doença super grave, né? Então, já é difícil você saber quando a coisa acontece, porque se você não tiver um sistema diagnóstico muito bom, em geral eles recorrem ao Instituto Pasteur que tem no Senegal, que é muito bom, e eles podem fazer o diagnóstico, mas isso também vai acontecer na menor parte dos casos. Então, como o último de forma importante foi 14, isso de vez em quando você ouve falar de ebola, a gente não sabe exatamente quando será a próxima, né? E o último vírus que me causa estranheza, também nesse sentido, é o Zika, né? Esse vírus foi descoberto então na floresta de Zika, e lá na África Oriental, e ele permaneceu sem grande expressão clínica fora da África e raramente aparecia um outro caso na Ásia, até que ele voltou a aparecer de uma forma mais ou menos surpreendente, né? Em 2015 na Oceania, né? Na ilha de Iap, né? E, de alguma forma, esse vírus chegou ao Brasil. A hipótese mais provável é que tenha sido na Copa das Confederações, mesmo porque os primeiros casos descritos foram no nordeste do Brasil, onde uma equipe que vinha do Tahiti, que é do ladozinho ali da Ilha de Ape, né, jogou. Né? E por ser uma doença também de transmissão sexual, é possível que tenha sido este evento que levou à disseminação do vírus inicialmente no nordeste do Brasil, onde ele causou uma epidemia de consequências muito graves em função do acometimento de gestantes e dos fetos, né? E recém-nascidos. Até que uma pesquisadora da Paraíba, uma neuropediatra, acabou descrevendo essa microcefalia, um quadro bastante grave que pode acontecer, né? E, então foi uma coisa dramática aqui no Brasil, vocês se lembram bem, isso foi em 2015, né? E 2016, e no sul e no sudeste do Brasil, a expressão epidêmica ela foi mais discreta. A gente teve casos em Ribeirão, Araçatuba, aquelas regiões mais do oeste do estado de São Paulo, noroeste de São Paulo, mas ainda assim não teve a mesma dimensão do que aconteceu no Nordeste, né? O pessoal lá da USP de Ribeirão, Benedito, Moreira, estudou bastante e não houve uma coisa da mesma dimensão do que houve no Nordeste, né? E desde 2017 tem tido uma redução muito importante do número de casos. A gente tem visto muito pouco. Eu fui dar uma olhada nos dados do Ministério da Saúde, mas realmente em 2019, 2020, 2021 tem muito pouca informação. Provavelmente esse pessoal foi atropelado, né, pela pandemia de Covid, e então os dados de 19 que saíram em 20 acabaram comprometidos, a mesma coisa os de 20 em relação a 21, e então a gente não sabe exatamente como é que estão esses casos agora. Vocês lembram que a gente teve uma apresentação entre nós daquela colega que também teve a mesma dificuldade de achar o número de casos, né? Agora, por que será que o Zika desapareceu? Será que houve uma saturação do rebanho nordestino humano, né? Será que pegou todo mundo? Era uma região que já tinha muita dengue? Será que isso fez diferença? A gente não sabe por que teve essa disseminação tão grande, por que foi pior lá, foram feitas várias hipóteses, né? Será que houve uma transmissão menos efetiva do vírus que levou ao desaparecimento da maior parte dos doentes? Por quê? Será que teve uma competição com dengue? O que aconteceu que ele acabou aparentemente sumindo, né? Uma competição com dengue, especialmente, com outros arbovírus.
Então, a gente não sabe, né? Ou porque saturou o rebanho, ou porque teve uma competição com o dengue, que a gente sabe que existe. O vírus Zika é muito parecido com o vírus Zika, ou por uma razão que a gente não sabe o que é. E para terminar, pessoal, eu fiz um levantamento do que aconteceu com os demais vírus endêmicos que a gente tem aqui no Brasil durante a pandemia de SARS-CoV-2, para mostrar o impacto que a gente pode ter de uma pandemia com relação a outros vírus que a gente tem aqui. Claro, né, pessoal, eu sempre faço essa ressalva, esses dados que eu tenho são do Fleury, com uma população altamente diferenciada, que tem convênios, né, que podem pagar o preço, mas é o dado que eu tenho, né, em termos de volume. Né? Então, por exemplo, pegando um outro arbovírus, como o chikungunya é um togavírus, né? Ele é primo da rubéola, mas ainda assim é um arbovírus, né? Então vocês veem que curioso que a gente teve aqui, eu peguei os dados a partir de 18 para comparar, então a gente teve, aí em cima está sempre o número de amostras e aqui o número de casos com IgM positivo, tá? Então a gente teve 43% em 18, 49% das amostras que entraram eram positivas para IgM, tá? Depois, em 2020, quando a gente já tinha o Covid, caiu a metade. Né? E deu uma subidinha aqui discreta, a gente não sabe se está voltando, né? Um pouco cedo, mas vamos ver o que vai acontecer ano que vem. Então, aparentemente, teve um impacto aqui. Né? Será que é porque as pessoas saíram menos para trabalhar? Mas normalmente essas arboviroses a pessoa se contamina dentro de casa. Então, eu imaginaria que ia aumentar o número de casos. E caiu a metade. Né? Então, o que será que aconteceu? Né? Bom, e dengue? Né? Dengue, a gente tinha 4% das amostras em 18, isso flutua demais de um ano para o outro. Em 19 foi 14%, depois em 20 caiu a metade, e agora já voltou de novo ao número de 19. Então, curioso, né? Você vê que dengue, que tem uma transmissão muito semelhante, chikungunya teve um comportamento semelhante também, né? Ele vinha de um número mais alto, aí ele caiu em 2020 e já voltou a aumentar em 2021. Então, a gente não sabe por quê, mas foi um comportamento de arbovirose, né? E o Zika? Né? O Zika é para mostrar para vocês que coisa interessante. Né? Ele tem o mesmo comportamento, portanto, né? Epidemiológico de dengue e chikungunya. Mas olha, a gente tinha 1,33% das amostras positivas em 18. Isso 19 mais ou menos se manteve. Aqui a gente ainda não teve surto, né, de Covid, porque isso aconteceu até abril, maio. Depois ele aumentou em 2020 e agora caiu em 2021. Caiu a níveis da metade daquilo que a gente tinha em 2021. Então ele teve um comportamento diferente, ele aumentou em 2020 e agora caiu em 2021. Né? Não tenho explicação para isso, aceito sugestões. E a cachumba, né? A cachumba é uma doença imunoprevenível, como você sabe, faz parte da tríplice viral, né? A gente tinha, então, IgM positivo de 4,5% em 2018, manteve-se mais ou menos em 19, manteve em 20 e caiu a metade em 21. Numa época que a gente sabe que as pessoas não estavam vacinando, né? Até por medo de ficar índice de serviço de saúde. Não sei, pessoal, o que aconteceu, né? Caiu a metade daquilo que a gente vinha vindo em 2021. Sarampo, né? Sarampo faz parte da mesma vacina, só que a vacina de sarampo é muito mais eficiente que a de cachumba. Né? A cachumba a gente sabe que é a menos eficiente da tríplice, né? Então ele teve 0,32 em 18, aumentou em 19, mais de 10 vezes, né? Caiu em 2020 e caiu mais ainda em 21. Olha só que daqui para cá ele aumentou 10 vezes, daqui para cá ele caiu 10 vezes. Né? Então, comportamento estranho, né? Talvez as pessoas, pelo fato de não irem na escola, né? Uma transmissão na escola muito grande, a gente viu isso com outros vírus respiratórios, como o sincicial respiratório, por exemplo, né?
Então, talvez tenha um papel aí do isolamento das crianças, né? Rubéola, como vocês sabem, sempre muito baixo, né? É uma vacinação boa, disseminada, mas vocês veem que aqui, ó, não se alterou, tá? 34, 35, 31, né? Ponto, né? 34, 31 e ponto 30. Então, não teve uma oscilação nem em relação a sarampo, nem em relação a cachumba, né? E vírus respiratório, né? Aqui eu coloquei três deles, uma porque são vírus discretamente diferentes e as técnicas são diferentes. Então aqui está imunofluorescência para vírus influenza, né? Então deu 32% em 18, 33% em 19, 14% em 20, olha, caiu a metade, menos da metade aqui, e já em 21 voltou. Então, aqui eu acho que tem papel de máscara, né? Tem o papel da lavagem de mão, evitar aglomeração, a escola, né? Então, dá a impressão que a gente já está voltando aos valores pré-pandêmicos, né? Aqui está o PCR para H1N1, que era 16, 14, caiu muito aqui, tá? Caiu mais ainda, caiu 5 vezes em relação ao ano anterior, né? Mas é o mesmo vírus, né? E aqui, esse ano a gente não teve, né? Praticamente não teve PCR positivo, mas o número também foi muito menor, né? Então aqui pode ser que haja um efeito amostral também. E o flu sazonal, né? É, que não é exatamente o mesmo vírus, é um PCR diferente. Então, você tem 13% em 18, 12% aqui, caiu, barbaridade, e esse ano também não teve nenhum caso. Tá? Então, a gente ainda não voltou nesse tipo de técnica aos níveis pré-pandêmicos. Tá? E rotavírus, pessoal, transmissão oral fecal, né? A gente também tem várias técnicas aqui, né? Então teve 3% em 18, 2,5% em 19, despencou em 20 e despencou novamente em 21. Será que é o efeito da escola? Será que é o efeito do isolamento social? Ele tem uma transmissão que é respiratória também, né? Rotavírus. E o adenovírus de transmissão entérica, né? Adenovírus de altos números, né? 1,36 em 18, 0,95, caiu mais ainda e caiu mais ainda aqui. Ele teve um comportamento semelhante, né, ao do rotavírus. Aqui é uma outra técnica que a gente usa para diagnóstico rápido, né? Também caiu. Então aqui a gente teve uma concordância entre as várias técnicas, né? 8,5, 7,5, 4,5 e 3%. Então caiu praticamente a um terço do que a gente tinha anteriormente, né? E aqui também, outra técnica rápida, deu 7, deu 10, deu 4 e deu 1. Então aqui as técnicas também estão mostrando, provavelmente teve um comportamento mais parecido com o vírus respiratório, que é uma forma de transmissão, e fecal oral talvez tenha um componente mais da criança, uma vez que esses exames aqui são muito mais feitos em criança do que em adulto, né? E o HIV, né? HIV não deu bola, né? Deu 0,5% em 18, 0,5% em 19, 0,5% em 20 e 0,5% em 21. Então, não fez diferença, né? E o HBV também, transmissão sexual, né? 0,5%, 0,5%, 0,5% e também praticamente 0,5%. Então, esses vírus de transmissão parenteral sexual também não houve uma modificação. E último slide, como é que está a curva, a nossa curva de Covid. Então vocês veem que aqui são dados desde da metade de fevereiro do ano passado, quando a gente começou a fazer. A gente começou a fazer, acho que dia 14 de fevereiro, o PCR. Então, sempre que a gente tinha a média móvel de 7 dias em azulzinho e a positividade. Então, vocês veem que havia sempre um certo paralelismo entre o número de casos e a positividade, até que mais ou menos a partir de julho começou a descolar essa curva, né? O número de casos realmente diminuiu, de solicitações diminuiu, mas diminuiu muito mais a positividade,
né? Então, para vocês terem agora, o número de ontem, a gente está com mais ou menos 2.500, 2.700 pedidos por dia de PCR para Covid e nós estamos com 2,5% de positividade. A gente chegou a ter 40% de positividade, tá? Aqui, ó, perto de 40%, né? E aqui a gente está com 2,5%. Então, realmente, isso está refletindo o que está acontecendo na comunidade, os dados que a gente vê até pela imprensa, né? Então, conclusões eu coloquei entre aspas, porque na verdade não são conclusões nenhuma, né? Então, na realidade, a gente conhece muito pouco a respeito da circulação de muitos desses vírus, né? Tanto os endêmicos como os novos, né? Se os endêmicos a gente já não conhece muito bem e conhece eles há 50, 60 anos, quanto menos os novos ainda, né? A gente não tem informação muito completa a respeito de hospedeiro natural, sazonalidade, taxa de mutação, né? Covid, é, Rocio, Sabiá, Zika, né? Taxa de mutação, que tem um monte de coisas que acho que a gente ainda precisa melhorar o nosso conhecimento para tentar dessa forma entender a dinâmica dele populacional, né? Então é difícil fazer previsão minimamente coerente, né? Acaba me dando a sensação de que a gente está sempre dando um certo chute, né? A única certeza que a gente tem é que outros surtos virão. Epidemias, pandemias, isso não tem dúvida, né? O que a gente não sabe é qual vai ser o vilão da vez e quando será a sua chegada. É por isso que eu sempre imagino que a gente tem que equipar muito nossas instituições de pesquisa, a gente tem que ter dinheiro para pesquisa. Eu não estou falando isso novidade para vocês, tenho certeza que todos vocês concordam comigo, e preparar a equipe para fazer isso, seja equipe laboratorial, para que a gente consiga identificar essas infecções o mais rápido possível, possa atender um número maior de casos, poder ter uma rede de genotipagem bem estruturada, bem forte, né? E equipar laboratórios de fora dos grandes centros, né? Eu acho um absurdo, por exemplo, quando a gente teve o H1N1 em 2009, o Adolfo Lutz chegou, naquela época, né, quando a gente no Fleury fazia 150 casos por dia, eles faziam 2.000, né? O Adolfo Lutz não é para fazer isso, né? O Adolfo Lutz tem que preparar as pessoas, tem que preparar os reagentes, mandar para o pessoal, fazer controle de qualidade, treinar a gente, né? Mas eu acho que não tem outra coisa que a gente possa fazer nesse momento que é preparo. E preparo no sentido mais amplo da palavra. Recursos humanos, infraestrutura laboratorial e, consequentemente, dinheiro, né, para fazer isso tudo. Então, pessoal, desculpem não responder totalmente a pergunta, totalmente não, nem parcialmente, mas assim, são coisas que estão na minha cabeça, né? Agora, e gostaria muito de receber o input de vocês, especialmente do Cláudio, que viveu uma parte dessa história. Ele era um jovem virologista quando apareceram esses primeiros surtos com o doutor Renato, né? Eu sempre tenho um carinho muito grande pelo doutor Renato, que era o chefe, foi o primeiro chefe, né, Cláudio, da virologia do Foi, IMT, foi. e a Clarice também, Pessoa, que estava um pouco mais pessoa próxima humana, disso, né? pessoa humana formidável. Ô Celso, uma coisa que eu acho que fica claro para mim cada vez que eu olho o que acontece com dengue, o que acontece com zika, é o seguinte: ele não desaparece por extinção de susceptíveis. Não, não é isso. É alguma outra coisa, mas não é isso. E por que que eu falo isso? Posso pegar vários exemplos. Por exemplo, Araraquara era uma cidade que tinha tido um surto de dengue antigo. Quando nós chegamos lá, em 2014, nós fizemos um grande inquérito, estava dando 10% de positividade. E depois que nós estávamos lá, nós pegamos dois grandes surtos epidêmicos lá. Mas o último, quando terminou o segundo que nós acompanhamos, estava dando 30% de soropositividade na população. Ou seja, quer dizer, tinha 70% susceptíveis e o vírus desaparece e reaparece. Então, o Zika, a mesma coisa. Em Santos, a gente também fez uma pesquisa lá em gestantes, e também ele apareceu em Santos,
e desapareceu, e a soroprevalência lá era 15%. Em Araraquara também a soroprevalência de Zika era baixa. Ou seja, não, ele desaparece, mas não é por extinção dos susceptíveis, é alguma outra coisa, que eu não sei exatamente o que é. Quer dizer, a transmissão ela envolve uma dinâmica de bolsões, de susceptíveis, enfim, eu não sei exatamente o que rege isso, mas é uma coisa complexa do ponto de vista epidemiológico, mal entendida, mas pelo menos o que eu acho é que em muitos desses vírus, principalmente os arbovírus, a circulação não é por causa de extinção susceptíveis. Agora, para outros vírus respiratórios, sarampo, por exemplo, né? Porque sarampo, a vacinação levou praticamente à extinção deles. Então, os outros vírus respiratórios, eu acho que eles são mais difíceis de serem controlados, eles têm um potencial maior, e eles, enquanto não tiver um aumento muito grande da população com anticorpos, ele vai continuar circulando. Até eu queria aproveitar, Celso, e te perguntar, que eu escutei num podcast aí da Piauí, aquela pesquisa que vocês estão fazendo, do Fleury, estava dando 80%, ele falou de anticorpos neutralizantes. É isso mesmo? Vocês estão pesquisando anticorpos neutralizantes na população de São Paulo? 82% deu de positividade, e aí tem duas informações que eu acho bastante relevantes. Uma é o número, né? O número em si, confesso para você que a gente ficou impressionado, mesmo porque na etapa anterior, essa etapa que a gente fez foi a 7ª. Na 6ª etapa, que a gente escolheu em maio, esse número era de 33%. Então ele passou de 33% para 82%, né? E isso só pode ser vacina, né? Porque, na verdade, o que aconteceu foi uma queda no número de casos de maio para cá, e, no entanto, a positividade aumentou. Agora, com relação à ferramenta, a gente fez o teste, o Dude certamente conhece, né? É o CPES, né? É um teste que faz, ele simula uma neutralização, na verdade, né? Então você tem um RBD clonado que você mistura com o soro da pessoa e depois você coloca numa plaquinha que tem a CE2, né? E ele inibe essa ligação do RBD com a CE2. Então, em termos de escala que você possa fazer, é o mais parecido com o teste de neutralização. Agora, nós fizemos um trabalho com o pessoal do Sírio, que eram funcionários do Sírio vacinados. E eram cerca de 130, 140 funcionários que tinham o teste de neutralização feito pelo Edson Dorigon. Então, era uma neutralização em cultura de célula. E a gente fez em paralelo o CIPES. Deu uma correspondência enorme, deu uma correspondência de 0,88, um R quadrado de ponto. Então, assim, aquilo que a gente está medindo, a gente não pode exatamente chamar de neutralização, mas é muito parecido com isso, né? E eu acho que é isso, viu, Cláudio? Foi uma coisa surpreendente, mas foi o dado que a gente teve. E é totalmente aleatório, são pessoas que são sorteadas e que topam participar, né? E são 1.055 pessoas nessa casuística, né? Então eu acho que a cidade de São Paulo está bem protegida né? Diga. Quer dizer, então, eu acho assim que os vírus respiratórios têm uma dinâmica, os Uhum. arbovírus têm outra, né, que a gente não conhece muito bem, né? E os outros vírus, esses arenavírus, esses outros, sei lá, daí não sei exatamente, provavelmente eles ficam em pequena circulação em animais silvestres e de repente dá uma entrada, mas não sei. Mas eu acho que cada grupo de vírus tem uma dinâmica diferente. A gente não vai conseguir explicar tudo com É verdade. da mesma Concordo forma. plenamente. Obrigado, Cláudio. Celso, Diga. os seus dados do sarampo, cachumba, por exemplo, em 2019, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente teve uma epidemia de sarampo e tivemos vacinação em massa. Eu acho que também justifica aquela queda em 2020 e 2021.
tem nada a ver com a pandemia, né? Tem com Verdade. a vacinação que foi feita nessa época que a gente teve, né? E foi um surto bem grande. Eu lembro que nos hospitais, principalmente, que chegavam as pessoas, tivemos surto em profissional de saúde. Muitos profissionais de saúde Poxa. que tinham sido vacinados na infância, né, que são adultos agora, acabaram pegando sarampo. E daí tivemos aquela super campanha, né, de vacinação. Uhum. E Outra coisa. foi só contra sarampo, Clarice? Desculpa, foi tríplice o pessoal. O que foi Não, dado, você lembra? na época eu até tentei fazer só vacina de sarampo, porque a gente teve que vacinar paciente, né? E eu estava com Uhum. medo da vacina da cachumba nos pacientes por causa de encefalite. Uhum. Mas a gente não conseguiu achar, só tinha MMR. Então, eu acho que eles tomaram cachumba e rubéola também, né? Que também Entendi. mostra essa queda, apesar de não ser tão boa a vacina para cachumba. Mas eles Uhum. tomaram MMR, porque não achamos isoladamente a vacina só para um Sarampo, né? deles, só para o sarampo. Ô Celso, Oi, Cassiano. super obrigada, viu, pela sua apresentação, sempre fazendo a gente pensar, não é? Eu queria falar duas coisinhas. Eu até passei no grupo da virologia e passei para você. Ano passado, teve um caso de sabiá-like aqui no interior de São Paulo. Esse paciente ficou internado na enfermaria, lá na nossa enfermaria, mas, na verdade, a análise molecular que acabou fazendo o diagnóstico foi feita inicialmente lá no Einstein, pelo João. Uhum. E esse caso, no princípio, até se achou que era um novo vírus. Eu não sei nem como é que virou a novela da taxonomia do vírus, que se propôs que seria um novo arenavírus. Posteriormente, se achou que era um sabiá. Seja como for, esse vírus foi identificado recentemente. Eu mandei aí um link para você esse caso, que eu acho que pode juntar-se aos casos que você mencionou na sua apresentação. Com certeza. Agora, eu vou te fazer uma pergunta assim. Imagina que você voltou lá para o Adolf Lutz. Tá? Você é o chefe do Adolf Lutz hoje. Ou, melhor, você é o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil. Você precisa propor uma vigilância sentinela de vírus ou outros patógenos, né? Porque, obviamente, como você falou, está todo mundo esperando quando vai acontecer a próxima. E vem da Amazônia, vem daqui mesmo, vem da onde, vem do Brasil, não vem, seja lá como for. O Ministério da Saúde recentemente comprou não sei quantos sequenciadores Illumina, não sei exatamente qual é, mas não é o mais evoluído, não é o NovaSeq, é alguma coisa menor, e está distribuindo em diversos LACENs. Uhum. Muito bem. Teoricamente, para um projeto de vigilância viral. A gente vive um país complicadíssimo, que às vezes tem o sequenciador, mas não tem reagente. Aí muda o secretário, muda a política. Bem, mas aí você é aquele que vai ficar 10 anos. O que você faria exatamente? Que tipo de vigilância você proporia? Como é que a gente sai disso? Nós temos pouco dinheiro, as universidades estão cada vez menos prestigiadas. O Adolf Lutz, por exemplo, eu sei que muita gente tentou fazer parceria com o Lutz para obter amostras, para sequenciar, para trabalhar vigilância. O Lutz não cede amostras. E como é que você sabe? Como é que você faria? Qual é a saída? Tem uma saída? Tem várias saídas?
Olha, Cássia, eu acho que assim, fundamentalmente tem que ter dinheiro, né? Assim, não precisa ser rios de dinheiro, sabe? Mas assim, eu acho que um dinheiro bem empregado, eu acho que todos nós somos conscientes, né, das limitações que a gente tem. Nós não estamos no CDC, nós não estamos na Alemanha, nós não estamos na Inglaterra, né? Mas eu acho que assim, não dá para achar que a gente vai fazer um negócio desse com o corte que as instituições de pesquisa estão tendo. Não é impossível isso. Segundo lugar, são recursos humanos. Eu acho que isso é uma coisa que o MT faz isso muito bem. Eu acho que menos sucesso, eu acho que a Adolfo Lutz também faz isso, né? Então, eu acho que tem que ter dinheiro e tem que ter gente. Isso é fundamental, né? Outra coisa que eu acho, a gente precisaria construir uma rede, como a gente até fez agora na época do Covid. Eu acho que teve uma certa rede, a gente aprendeu a trabalhar mais com grupos, né? Em grupos, e eu acho que isso é fundamental e eu concordo plenamente. Eu trabalhei no Adolfo Lutz, né? Você sabe, e eu fiquei espantado como é que o pessoal de lá tem dificuldade para ceder amostra. Teve uma vez que eu precisei, quando eu já estava na Escola Paulista, eu precisava de uma amostra de soro com sorologia positiva para influenza. Eu teve uma dificuldade enorme, né? Até a Fiocruz, que a gente sabe que não é super participativa, fornecia as coisas para a Escola Paulista, desculpe, com muito mais facilidade do que o Adolfo Lutz, né? Então eu acho isso o fim da picada. Eu acho que se você quer trabalhar em rede, tem que trabalhar em rede, tá? Você vai ter as minhas amostras, mas eu quero ter as tuas amostras também. Então eu acho que nós precisamos fazer a cabeça do Adolfo Lutz para trabalhar em rede, né? E eu acho que, do ponto de vista bem bancada mesmo, eu gosto muito do esquema que o CDC faz. Eu me lembro que teve um surto de alguma dessas coisas, talvez tenha sido até ebola mesmo, não lembro mais. O CDC fez o quê? Pegou um helicóptero daqueles da guerra do Golfo, né? Que carrega 50 toneladas, pegou um laboratório dentro de um container e o helicóptero saiu de Atlanta e foi até a África Ocidental, né? Lá eles têm uma série de PCRs pan famílias de vírus. Então eles têm um PCR para arenavírus, eles têm um para filovírus, eles têm um para influenza. Óbvio que não é o teste específico, nem dá. Só que eles conseguem fazer uma triagem. E a partir daquilo que dá ali, o que é mais suspeito, aí eles vão entrar mais na história, vão pegar mais em detalhe. Eu acho que a gente precisaria ter uma coisa desse tipo. Esse é o meu sonho de consumo para nossas instituições aqui, é você poder ter, assim, 4, 5 famílias de vírus, porque, sabe, você vai falar, não, a gente não imaginava que ia ter um surto de coronavírus. É verdade. Muitos de nós aqui queimaram o diploma porque achavam que não vinha um surto de coronavírus. A gente não vai acertar sempre. Mas se você tiver 4 ou 5 famílias de vírus, que você vai pegar os PAN famílias de vírus, você vai resolver grande parte desses problemas para a gente poder começar a história, entendeu? E eu acho que tem que ser amostral, não tem jeito. Né? A gente tem que ter um sistema informatizado, que os laboratórios mais periféricos consigam falar com as centrais regionais. O Adolfo Lutz, por exemplo, tem 7 ou 8 laboratórios no interior de São Paulo. Quer dizer, se esse pessoal tem uma informática direitinho, tem um sistema inteligente de amostragem, eu acho que isso vai acabar chegando num laboratório que aí sim tem que ser o papel do Adolfo Lutz. O Adolfo Lutz tem que ter um teste PAN, tem que ter uma capacidade de fazer um sequenciamento bem feitinho, rápido. Sabe, eu não sei se um laboratório lá de Presidente Prudente precisa fazer um sequenciamento, sabe, originalmente. Eu acho que, claro, se puder, se a gente tivesse na Suíça, tá ótimo, acho que não tem problema nenhum, mas nós não somos a Suíça. Então, acho que o que eles têm que ter é um sistema de identificação do que está acontecendo, casos assim bem descritos, uma vigilância bem boa, pegar os casos por amostragem e aí mandar para um laboratório, que pode ser o Adolfo Lutz, pode ser o IMT, alguém que tenha uma inteligência melhor montada, uma infraestrutura melhor montada, para a gente fazer isso rápido. Né? Era o que eu faria, viu?
Agora, queria poder escolher o presidente também, viu, Cássia? Porque Pois é, dependendo do presidente, eu não pois toparia é, trabalhar, não. pois é. Ah, o que você vê nessa. Deixa eu falar, Não, deixa eu desabafar um pouco. Oi, desculpa. não, eu só ia concluir dizendo o seguinte: eu acho que nós temos inúmeras pessoas com ótimas intenções, mas todo mundo fazendo uma coisa assim muito caseira, não é? E ninguém pensando no maior. Os personalismos têm conseguido, obviamente, como sempre, contaminar as políticas todas. Tem Então, razão. quando a gente vê, e eu tenho visto aqui, conversado bastante com muita gente que tentou fazer parte dessas redes de sequenciamento, a coisa é muito complicada. Os que têm as amostras não acedem, os que têm os equipamentos têm dificuldade em dividir, a falta de insumos e de visão a longo prazo na capacitação das pessoas é extremamente reduzida. Então, na verdade, o que a gente precisava era uma força-tarefa supra tudo, né? Supra-egos, principalmente, que conseguisse fazer o nosso país sair desse buraco enorme, né? Então, assim, dinheiro não falta. Ontem, por coincidência, nós recebemos aqui um colega nosso que é do Instituto de Ortopedia e que, na verdade, hoje ocupa um cargo importantíssimo no Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde e Vigilância. E ele ele veio nos perguntar o que a gente precisaria. Quando ele conta os bastidores do que está ocorrendo, dos dinheiros, assim, é muito grave, quer dizer, nada que ninguém já não soubesse, não é? Mas, assim, nós estamos efetivamente nas mãos de gente. E se nós, pesquisadores, iniciativa privada, você que tem acesso a um monte de amostras, o pouco de recursos das universidades decentes, nós não nos juntarmos em cima dos egos de novo, está tudo perdido, viu? Uma década perdida. Então, assim, desculpa o meu desabafo. Desabafa aí, Cláudio. Não, eu fico muito triste com o que está acontecendo, com o Adolfo Lutz, de modo geral, porque, quer dizer, sempre foi difícil trabalhar com o Lutz, sempre foi difícil. Mas parece que as coisas estão piorando, porque agora, como eu estava vendo, que o Butantan que está fazendo toda a vigilância genômica no estado de São Paulo. Quer dizer, esse é o papel do Lutz, quer dizer, na verdade. Quer dizer, é o Butantan. O que o Butantan tem que fazer? O Butantan faz vacina, não tem que fazer vigilância, é o Lutz que tem que fazer. Agora, o que acontece lá? Há um tempo atrás, eu estava numa reunião do comitê de vacina da secretaria, e foi falar o responsável pelo sequenciamento lá do Lutz. E na conversa, no meio da conversa, ele começou a agredir o Instituto, porque a gente tinha descoberto uma nova variante em Araraquara. E ele falava que a gente não tinha condição de sequenciar, porque a gente sequenciava muito mal. Ele tinha que fazer não sei quanto. Quer dizer, e os números deles, eu falei, mas a gente está lá atendendo uma emergência. Eu acho que o papel do Lutz seria dar retaguarda em saúde pública. Claro. Vocês querem fazer a coisa perfeita, um sequenciamento X, Y, Z, e vocês não dão a resposta que precisa ser dada. E também essa questão da colaboração, que sempre foi impossível com o Lutz. Então, eu não sei, eu acho que em algum momento a gente tem que resgatar o Lutz, porque o papel de um laboratório de saúde pública não é o papel que o Lutz tem, de fazer ultrasequenciamento, mandar amostra para o CDC, é isso que eles querem. E descobrir coisinhas, manda amostra para fora, em vez de ter o papel de dar um respaldo, inclusive contactar as outras instituições, quer dizer, em vez de agredir o Instituto, ou a Esther, que ele super agride a Esther, porque ela está sequenciando,
Vamos trabalhar junto, quer dizer, é isso que o Lutz teria que fazer. Enfim, eu tenho esperança que a gente consiga mudar ainda, porque eu acho que é muito importante ter um laboratório de saúde pública que funcione como laboratório de saúde pública. Concordo plenamente. Eu acho que, sem desmerecer grande parte das pessoas que estão lá, dos funcionários, eu acho que é uma instituição que ainda não entende qual é o seu papel na saúde pública no Brasil. Eles não sabem qual é o papel que eles têm. E aí, se você não sabe qual é o seu papel, você fica indo ao fluxo do ego, ao fluxo do interesse político de quem está lá, né? E isso realmente não colabora, não colabora. É uma E pena, é viu? É uma impressionante pena. a perda, né, em termos de ciência. Quando eu me É. lembro, sei lá, 10, 20 anos atrás, na nossa área de virologia, a gente não tinha uma diferença muito grande dos grandes centros internacionais em termos de acesso a diagnóstico, essas coisas. Mesmo o dinheiro para pesquisa. Hoje, dá vontade de chorar quando eu vejo, né, o pessoal que eu trabalhei, que eu trabalho já desde há 20 anos atrás de outros centros, o que eles estão fazendo em termos de ciência e o que a gente consegue fazer. Quer dizer, nós paramos, nós estamos parados, sabe? Então, assim, a gente parou no PCR, a verdade é essa. Né? A gente parou no PCR e as outras coisas bacanas não estão chegando. Eu li um Uma trabalho super pena, né? interessante do Virscan, não sei se vocês conhecem, que é é tipo um microarray, mas para sorologia. Isso seria fundamental o Ministério da Saúde ter um equipamento desse tipo. E eles fazem Uhum. diagnóstico por IgG para ver soroprevalência de mais de Uhum. 1.000 cepas de 206 vírus diferentes. Nossa, Então, assim, sabe, você consegue ter um mapa da população para os vírus que interessam, né? E a fazer isso periodicamente, acompanhar, quer dizer, você consegue enxergar, né, o que está acontecendo. Então, é muito triste a gente pensar que a gente não tem nada disso, ainda tem essa política de ceifar e desconstruir as equipes dentro do Ministério da Saúde, né, como aconteceu no começo da pandemia, de tirar epidemiologistas que estavam acostumados a trabalhar com os dados e tal. É olha, para muito vocês triste. terem uma ideia, obrigado, Clarice, só contar uma última historinha para vocês, que eu fiquei chocado, né? Eu fui procurado por um pediatra do Rio Grande do Sul, dizendo se eu estava notando que a positividade do anti-HBs estava diminuindo no pessoal vacinado. Aí eu peguei e falei assim, olha, sinceramente eu não sei, né? Porque eu recebo as amostras aqui no Fleury, não sei quem foi vacinado, quem não foi, mas eu consigo ter a informação, né? E aí eu fiz um levantamento, pessoal, e entre 2005 e 2010, a positividade isolada de anti-HBs para criança, né, que muito provavelmente estava refletindo vacinação e não a doença, né, ela despencou, despencou. Ela foi assim de tipo 75% para 30%. E dentre aqueles casos que eram positivos, o título geométrico médio baixou de 500 para 150. Então, não só menos gente era positiva, como quem era positivo tinha muito menos. O que pode ser isso aí? Vacina. Vacina vagabunda, né? Bom, aí eu fiquei chocado com isso. Eu liguei para a Anvisa, para uma pessoa que eu conheço lá, e fiz essa apresentação numérica para eles. O pessoal da Anvisa muito gentil, muito educado. Ai, professor Celso, que bom, não sei o quê, que o senhor veio aqui, mostrou para a gente. Dei a apresentação para eles. Falei, olha, pessoal, nós estamos com um problema. Depois eu fiquei sabendo que entre 2005 e 2010 o pessoal deixou de comprar a vacina da GSK, deixou de comprar a vacina da Merck e passou a comprar uma vacina indiana. Será que é coincidência, minha gente? Né? Será que alguém vende uma vacina por US$ 20 e o outro vende por US$ 1 e é a mesma coisa?
Sei lá, não sei, eu acho esquisito isso, né? Sabe o que que eles fizeram com esses dados que eu fiz? Nada. Não fizeram nada. Não mudou a vacina, né? Não aconteceu nada. Então, puxa vida, né? Se você é uma pessoa que está nessa linha aqui de trabalho, né? Eu estava atendendo uma demanda de um pediatra, achei o cara super legal me ligar. Se dá o trabalho de fazer a apresentação, eu fui com dinheiro do meu bolso, tá? Para a Anvisa fazer essa apresentação para eles, não aconteceu nada. Quer dizer, desculpe, pessoal, mas é frustrante, né? É muito frustrante, mas É muito frustrante. Realmente a gente conhece pouco, né? Poderia conhecer melhor com esses avanços tecnológicos do comportamento não só epidemiológico, como de resposta de anticorpo desses vírus, duração de anticorpo, porque não é igual de um vírus para outro, né? Então, uhum, assim, o que a gente está medindo que é infecção pregressa com efeito de circulação de vírus e boosters naturais, o que é plasmócito de longa duração, que secreta anticorpo décadas e não tem nada a ver, não necessariamente você precisa ter booster espontâneo ou vacinal. Então, assim, como é que é isso? A gente não tem isso, eu não tenho isso claro, não sei se alguém tem. E cada vez que eu vou ler, eu vejo que as informações são desencontradas, né? Então, acho que nós verdade. estamos faltando estudar É isso e aí. faltando tecnologia, viu? Para avançar. Mas foi boa a discussão. Parece que a gente estava falando de alguns vírus que ficou todo mundo quietinho, os alunos tudo quietinho, que acho que eles nunca ouviram falar na vida, né? De Rocil, sabia? Professor Tiriba! Professor Tiriba, sabe dele, Cláudio? Oi, desculpa. Lá levamos uma Bravo, pessoal. O professor Tiriva era bravo, que eu cansei de levar bronca do professor Tiriva. Ele era muito bravo. Muito bravo. A Clarice foi levar a tese lá, esqueceu de pôr um agradecimento. Putz, ele descascou. Não, não Nossa. esqueci, Cláudio, não foi isso. Eu pus o agradecimento, só que não estava na ordem que ele queria. Porque aquele praxe da tese, né? Você agradece seu Nossa, orientador e depois, em segundo nossa. lugar, você vai agradecendo, né, as pessoas que foram. Eu agradeci o professor Amato, porque, como você falou, não tinha virologia na escola. Eu fiz muita coisa no Hospital do Servidor, no meu mestrado, né? Hospital do Servidor, aqui, o professor Amato era diretor do instituto, enfim. Eu agradeci o professor Amato. E depois eu agradeci o Tiriba, aquele outro Xavier lá, que eu não lembro mais o nome. Jair Xavier. O Jair Xavier. E eu agradeci o Amato primeiro. Ele ficou, nossa, quase me matou, porque eu era aluna da escola. Como que eu agradecia primeiro o Amato e não eles? Acabou com a gente. Ai, meu Deus. Faz parte, né, Clarice? É os Paciência, egos, né? né? Como a Cássia falou também. É, Mas nós vamos superar essas adversidades, né? Por outro lado, acho que a gente tem, assim, em termos assim, de colaborações, está melhorando muito, eu acho, em termos de estudos colaborativos, em termos de financiamentos fora do CNPq, mesmo de FAPESP. Enfim, eu acho que a gente tem ainda, a gente não pode ainda desanimar, porque a gente tem ainda recursos para trabalhar e eu acho que tem muita coisa para fazer. Enfim, vamos lá, olha, vamos lá. você tem toda a razão. Então, um recado ao pessoal mais jovem. Como diz a Clarice, a situação já foi muito pior, viu? Foi muito pior. Agora a gente tem muito mais gente, grande parte de vocês ouvindo isso aqui. A gente tinha muito menos gente, né? E tinha menos dinheiro também, né? É óbvio que a gente agora tem menos do que a gente gostaria e do que a gente precisaria.
mas a gente também teve muito menos, né? E eu acho, sinceramente, que vocês têm professores que são mais sensatos agora do que a gente teve outras vezes, né? E eu acho que agora vocês têm condição de aprender com gente que tem uma cabeça melhor, não obrigatoriamente mais inteligente, mas gente que sabe melhor o seu papel, sabe qual que é a nossa função, que é formar recursos humanos, né? A gente sabe o que procurar. Eu acho que já foi pior. Eu, quando fui estudar na Alemanha, né, nos anos 80, o professor Veronese falou para mim, Celso, se você quer ser um virologista, você tem que sair do Brasil. Eu acho que ele foi um pouco exagerado, porque a gente já tinha o IMT, já tinha o Dr. Renato, já tinha o Cláudio, a Luci, várias pessoas que poderiam me ensinar muito mais do que eu sabia. Mas não tinha muito mais gente que isso, né? E hoje em dia vocês têm. Hoje em dia vocês já têm aqui um monte de gente participando dessa discussão, então acho que vocês já conseguem sair de um degrau mais alto. Então, não desanimem. Nós temos uma função social realmente muito grande aqui no Brasil. Então, tá bom, pessoal. Bom, então, só um recadinho rápido para a Cássia. Cássia, depois eu te dou umas datas para a gente poder conversar lá do seu aluno, tá bom? Então tá, gente. Ó, Obrigado, Tchau, gente. turma. Tchau, Obrigado, pessoal. turma. Tchau. Obrigado Tchau, tchau, pela pessoal. Obrigado. participação. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.